Boa tarde, eu me chamo Valdomiro, sou aluno do curso de Ciências Biológicas, estou aqui para atender a atividade de genética molecular sobre replicação do DNA. Para a gente entender um pouco sobre a replicação do DNA, depois de ter feito a leitura do conteúdo proposto pelo professor na plataforma, eu consegui entender que a fita de DNA é composta a molécula do DNA é composta por duas fitas. Nós podemos ver isso. Essas fitas, elas são compostas por duas fitas de polinucleotídeos. Agora, para a gente entender um pouquinho sobre essa estrutura do DNA, nós vamos entender o que é um polinucleotídeo. O polinucleotídeo ele é especificamente uma molécula desse sentido. Nós temos aqui, eu desenvolvi aqui uma molécula de polinucleotídeo, onde a gente pode entender o que é mais ou menos que compõe a fita de DNA. Então, o polinucleotídeo nesse sentido, ele está formado o seguinte. Aqui no meio nós temos uma desoxirribose, que é um açúcar. Nós temos aqui do lado a base nitrogenada, que é guanina, citosina, timina e adenina, que são as bases nitrogenadas que se unem. Lá no final a gente vai entender direito que elas se unem, por exemplo, quando termina a replicação por uma atividade, a forma que replica, ela vai identificar 50% desse material genético fica da célula original e 50% são replicadas. Esses 50%, eles tendo, por exemplo, uma guanina, ele vai identificar que tem que chegar uma citosina, porque a guanina se une à citosina e a adenina à timina. Então vamos continuar aqui para a gente entender a estrutura de um polinucleotídeo. Então o polinucleotídeo nós temos um açúcar, nós temos desse lado de cá um grupo fosfato, tá? E nesse polinucleotídeo nós temos as ligações de carbono. Aqui fica o carbono que é chamado de carbono 1', carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5 fica ligando aqui o grupo fosfato. Tá? Essa base nitrogenada ela vai receber a outra base nitrogenada que vai vir voltando. Como, por exemplo, a guanina ela se une com a citosina. Então, por exemplo, nós temos a citosina aqui. Ó. Se a gente colocar a citosina aqui, isso aqui é mais ou menos uma estrutura molecular de como vai acontecer. Agora, vejamos o que vai acontecer. Para que isso aconteça, é interessante que um grupo, por exemplo, nós temos a adenina com a timina. Se a adenina está aqui, o grupo fosfato do polinucleotídeo que tem a adenina como base nuclear, a base nitrogenada, ele vai fazer uma ligação com o carbono 3'. Essa ligação do carbono 3' é chamada de ligação fosfodiéster, onde o grupo fosfato se liga ao carbono 3'. E aqui, a base, esse carbono aqui, ele vai invertidamente, a base nitrogenada da molécula que vai se unir à guanina, que é a citosina, vai haver aqui 3 pontes de nitrogênio. Então nós estamos aqui vendo o seguinte, isso aqui é como é que acontece. Se aqui tem uma adenina, nós vamos ter que recepcioná-la com uma timina. Só que vocês podem perceber que é inversamente. Porque, vamos lá, se eu tenho uma timina aqui, o carbono, da mesma forma aqui, esse carbono aqui da citosina vai ser carbono 1, carbono 2', carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Aqui está o grupo fosfato e aqui está a desoxirribose, que é açúcar. Então, veja só, não tem que ligar o carbono 3', né, que liga. Então, nós temos essa inversão, ó. E aqui em cima seria recepcionado com outra molécula, com outro polinucleotídeo. Nesse caso daqui, a timina que está aqui abaixo, que vai se unir à adenina, ela tem aqui o 1, o 2, não é? O 1, aí o 2 vem para cá, 3, 4 e 5, que nós temos o grupo fosfodiéster. E aqui nós vamos fazer isso, ó. A timina vai ter novamente as 3 ligações nitrogenadas, as 3
ligações, as 3 pontes de nitrogênio, né? De nitrogênio. E o que é que vai acontecer? O carbono 3' vai fazer uma ligação com o grupo fosfato. E aqui nós estamos vendo essa ligação, da mesma forma que essa ligação aconteceu aqui. Então, pessoal, o que é que nós podemos identificar? Isso aqui acontece, é como se a gente tivesse vendo isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Um grupinho desse aqui. Interessante que a gente pudesse ver isso aqui. É como se a gente aumentasse esse sentido, no sentido de como é que podemos mostrar o polinucleotídeo sendo aumentado. Então é isso aqui que a gente quer mostrar. Eu até desenvolvi outros. Por exemplo, se aqui nós temos uma base aqui nós temos uma base. Nós podemos ainda aumentar mais, ó. Ficaria aqui. Nós temos a base nuclear, a base nitrogenada sendo citosina. Desse lado de cá vai ter que ser a guanina, tá? E aqui nós temos, por exemplo, que nós estamos fazendo isso para poder identificar, mostrar para vocês, através do meu vídeo, como é que acontece isso. Desse lado de cá, nós temos o grupo fosfato para baixo, e aqui nós temos o grupo fosfato, aqui é a guanina, então aqui nós temos vamos botar desse lado de cá, a timina, e aqui nós vamos colocar a adenina. A adenina vai ser mais ou menos isso. Então veja que o grupo fosfato irá ligar através do carbono aqui, aqui, aqui e aqui. Então isso aqui é basicamente a forma estrutural de como os polinucleotídeos formam a fita. A fita é formada por não são duas fitas. Então essas 2 fitas, elas apresentam-se dessa forma, da forma que eu tentei mostrar desenhando para vocês isso aqui. Agora, nós temos que entender que essa replicação, ela é semi-conservativa. Se ela é semi-conservativa, ela é semi-conservativa. Então, semi-conservativa significa dizer que vai acontecer isso aqui, ó. É que através de nós podemos entender que através dessas ligações, aqui a ligação, o que faz ligar um polinucleotídeo a outro é a ligação fosfodiéster. Agora, quando a célula tende a replicar, ela não pode replicar logo na sua estrutura, dividindo os seus pares de cromossomos, os seus 46 pares, dividindo, por exemplo, em 23 e 23, deixando 23 cromossomos em cada célula. Não, isso aí estaria errado. O que é que ela faz? Antes que aconteça essa divisão, o material genético dentro da própria célula, ele tende a se duplicar. Como é que ele faz? Ele deixa 50% da sua fita, continua sendo a fita antiga. E 50% vai ser 50% é conservado, que é chamado de semi-conservativa, porque ela deixa 50% na sua estrutura, e duplica, aparece, constrói-se, a própria anatomia do DNA, ele desenvolve uma estrutura que consegue construir de novo os outros 50%. Agora, isso acontece porque essa abertura da fita acontece porque há uma ação de uma enzima chamada helicase. A helicase tenta, nas fitas, no meio das 2 fitas, abrir, e por meio da atuação da polimerase, que é a enzima polimerase que vai fazer as ligações, a polimerase, ela faz a união desses nucleotídeos, que é aqui onde a gente estudou, ela faz essa união. Então, a união desses polinucleotídeos vai fazer essa estrutura que nós estamos mostrando aqui. Então, o que é que a célula faz? Ela consegue, se aqui há na conservação dos 50% que existe herdado pela célula existente, pela célula primeira, a adenina, ela vai procurar um polinucleotídeo que seja timina, e aí se une. Aí a polimerase vai unir a adenina à timina. Se aqui for uma guanina, ela vai tentar
a encontrar uma citosina. Se aqui for uma citosina, é uma guanina, e aqui uma timina, e aqui uma adenina. Isso porque as bases nucleares elas são receptivas nessa estrutura. Então o que acontece é justamente isso aqui. Uma parte, por exemplo, digamos que a parte azul, a parte preta seja a que era da célula, da própria célula, 50% ela conserva e 50% é novo, para assim mostrar uma nova fita. Agora, nesse caso, o que acontece, depois desse material ser dentro da própria célula replicado, aí sim acontece a divisão. Tem vários outras formas de se explicar isso, mas se eu fosse hoje para os meus alunos do ensino fundamental explicar, eu levaria esse conteúdo e tentava explicar. Então é mais ou menos isso que eu quero mostrar no meu vídeo. Agradeço, uma boa tarde para vocês.